Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 13, dos versículos 32 ao 35. E aqui, Jesus está falando sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, né? Para que todos aqui, no caso, ele está falando diretamente aos discípulos, estejam atentos, porque não se sabe, e ele diz que nem ele sabe, a hora em que os acontecimentos finais se darão, né? Ele fala sobre, ele usa até uma parábola aqui, uma comparação, né? Vigiem, pois, uma vez que vocês não sabem quando regressará o dono da casa, se à tarde, à noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia, se ele fala no 35. E em vindo repentinamente, que não surpreenda vocês entregues ao sono. E eu tenho avisado, e proclamo a todos: vigiem. Ou seja, estejam alertas, porque os sinais do tempo estão para acontecer. E aqui nós podemos nos apegar a uma realidade que pode parecer distante, mas na verdade não é. Né? A realidade de que nós não sabemos até quando nós estaremos nesse mundo aqui. A gente costuma imaginar o apocalipse como um acontecimento global. E tudo bem, né? Tudo bem pensarmos assim, mas mais preocupados nós deveríamos ficar com relação à nossa própria vida. Porque é um acontecimento global, é dessa forma também, nós não sabemos quando vai acontecer, o julgamento, o juízo final, a volta de Jesus, etc. Mas nós também não sabemos até quando nós estaremos vivos. Nós não sabemos até quando nós teremos consciência. E nós temos que nos lembrar que a nossa morte nos colocará frente a frente com Cristo, num outro plano, num outro mundo, digamos assim, que na realidade é uma espécie de juízo final também. Uma espécie não, é um juízo final. É onde nós seremos julgados, enfim, onde nós seremos colocados frente a frente com a nossa própria vida, com aquilo que nós fizemos. Então as pessoas costumam temer o apocalipse como um acontecimento global e se esquecem que nossa vida é frágil como um copo de cristal, que às vezes de encostar em algo já racha, já quebra. Nós podemos amanhã sofrer um acidente e morrermos. Nós podemos amanhã ficar doentes e completamente incapacitados, né, de fala, de movimento, né, vegetarmos. E no momento em que isso acontece, nós somos colocados, né, no momento em que nós morremos, nós somos colocados frente a frente à nossa vida, nossa caminhada cristã. Tudo aquilo que fizemos e que fomos durante a nossa vida será ali posto à prova, né? Posto em pratos limpos, digamos assim. E aí o que nós teremos para entregar, né? E o próprio Cristo fala isso no Evangelho. Ele diz a respeito contando uma história também, de um nécio, de um louco, né? De um desavisado, que se gaba de ter um celeiro cheio, estoques, né? Ou seja, ter posse, ter dinheiro, é sobre isso que nós podemos aqui aplicar, né, essa ideia de ter um celeiro cheio, mas que é um louco, porque ainda naquele dia pedirão a sua alma. Então essa é a realidade que o cristão deve estar sempre consciente, consciente de que nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. E se acontecer algo, que nós estejamos plenamente conscientes daquilo que temos feito, que nós estejamos prontos para apresentar a Deus um coração que é totalmente dependente dele e não dependente do dinheiro, um coração que dá prioridade total a ele, que serve a ele e não à família. Ou seja, que nós estejamos, né, totalmente
com a nossa vida totalmente entregue nas suas mãos, né? Nós não estejamos confiando a nossa confiança e nem colocando como ídolo, né, como ídolos, na verdade, nada nem ninguém. Porque se estivermos fazendo isso, né, estamos trilhando um caminho errado, né, um caminho que, enfim, como eu já acabei de dizer, um caminho onde nós temos um outro ídolo, né, um outro Deus na nossa vida, a qual servimos e que não é o próprio Cristo. Então, que hoje nós, enfim, nos apeguemos a essa realidade e pratiquemos, como a gente sempre tem falado aqui nos evangelhos, o autoexame, pedir perdão pelos nossos pecados, a oração que nos aproxima de Deus e que nos faz reconhecedores da graça merecida que nós recebemos dele. Deus abençoe você. Até amanhã.